Hoje eu estou aqui num ateliê que me causa muita memória, né, Marcelo? Eu estive aqui durante, acho que uns 2 anos da minha vida. Em 2015 eu fiz fotografia no Senac, fiz 2 anos de técnico fotográfico, porque eu estava trabalhando com teatro. E daí fui tentar conhecer vários artistas visuais que pudessem me inspirar na minha prática, para ter um desenvolvimento de técnica também, de conhecimento, de arte. E daí conheci Marcelo Greco na UMAN, e de lá eu vim para esse ateliê fazer um trabalho específico com ele por 2 anos. E foi um trabalho muito importante na minha vida, porque se para algumas pessoas o processo de terapia é curativo, para mim ele foi curativo num processo de arte. Então, para mim a arte é uma forma da gente também trabalhar nossas emoções. Como a gente está falando de arte e emoção, acho que essa conversa para mim era fundamental, Marcelo. Que bom. Marcelo Greco é fotógrafo, né, é editor de fotografia, né, e um artista, um pensador da arte, para mim muito importante. Eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer um pouco do trabalho dele. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, obrigado por estar aqui. Imagina, obrigada a você por nos receber. Aqui no meu trabalho. Conta um pouquinho pra gente um pouco sobre o seu trabalho, né? Quando que você descobriu a fotografia como sua profissão, né? E como que ela se envolve na tua vida? Tá, eu vou tentar ser breve, não sei se eu consigo ser muito breve, mas eu vou contar assim, porque é importante talvez até me colocar um pouco, entender um pouco, e aí pensando um pouco nessa questão da relação da arte como uma forma de manifestação de quem nós somos no mundo, né? A minha família, eu sou essencialmente descendentes de europeus. A família da minha mãe, o meu avô veio com 14 anos para o Brasil, fugido em porão de navio. Uhum. Chegou aqui, claro, com uma mão na frente e outra atrás. E a família do meu pai também veio muito pobre para trabalhar na linha ferroviária. Uhum. Então, pessoas muito humildes que vieram trabalhar com força de trabalho braçal aqui. Uhum. Então, a questão da sobrevivência, primeiro você sobreviver, encontrar uma forma de sobreviver, sempre se sobrepôs à questão das experiências artísticas. Uhum. Né? O pai do meu pai, ele era músico. Ele começou a vida dele como músico de cinema mudo. Uhum. Encontrou minha avó, casou, teve 6 filhos. Teve que, obviamente, viver uma vida totalmente comercial. Quando ele se aposentou, na década de 60, no final da década de 60, ele foi morar em Santos e ele passou o resto da vida dele compondo música sinfônica. Uhum. Foi aí que ele pôde se dedicar às artes. Então, eu cresci num lugar onde várias pessoas tinham vertentes artísticas, principalmente com música, mas que nunca foi uma possibilidade de sobrevivência. Uhum. Então, eu cresci com isso e isso foi muito difícil para mim, porque eu tinha um conflito. Eu não me enquadrava muito nas profissões que me eram próximas, engenharia, não sei o que, essa coisa. Então, mas eu fui trilhando um caminho primeiro profissional como engenheiro de software. Uhum. E depois, com 26 anos mais ou menos, eu comecei a entrar numa crise, porque eu já estava lá, vivendo sozinho, ganhando dinheiro, uhum, mas profundamente infeliz com o que eu fazia. E aí eu comecei a fazer um resgate daquilo que me fascinava. E o que me fascinava sempre foi o mundo da imagem. Uhum. E eu fui começando a entrar em contato com isso. E aí teve um momento que eu me lembrei de uma situação, uma situação que inclusive eu tenho textos escritos sobre isso, que quando eu era moleque, tinha um armário na casa, no apartamento onde a gente morava. Meu pai era separado da minha mãe, eu vivia com a minha mãe, e tinha naquele armário algumas coisas que eram segredos para mim, assim, mistérios, que era a câmera fotográfica da minha mãe, que eu vivia fotografando e ela vivia ficando super brava comigo, porque na hora que ela pegava para fotografar, os filmes estavam todos já batidos. E tinha um aparelhinho, que naquela época, eu tô falando de algo quando eu tinha 6 ou 7 ou 8 anos, uhum, tinha um aparelhinho que eu ficava muito curioso, porque eu apontava o aparelhinho, né, eu não sabia o que ele tinha um ponteiro em cima, eu apontava para a janela e eu via que o ponteiro virava. E conforme eu ia apontando para dentro da casa e virava para o outro lado, que tinha esse armário, o ponteiro virava para o outro lado. E aquilo me fascinava, porque não tinha a minha mão ou a mão de alguém mexendo naquilo. Uhum. E aquilo me criava um fascínio.
E aí, depois, com o tempo, eu fui descobrindo que aquilo era um fotômetro. Então, quando eu conto essa história, todo mundo pensa, era uma bússola. Uma bússola, né? Metaforicamente, sim. Era uma bússola. Sim, sim. Porque aquela bússola ali me fez entender todo o meu caminho como fotógrafo, como artista. Então, ali eu descobri que eu queria ser fotógrafo. E ali eu descobri que eu não queria ser um fotógrafo comercial. Que o que me interessava era contar histórias e contar principalmente a minha história. Certo. Então, voltando a essa imagem, não pelo aspecto técnico do que significava o fotômetro, mas pelo aspecto do que ele representa como imagem, o que me fascinava não era olhar para a janela e olhar lá para fora. O que me fascinava era eu olhar para as sombras, olhar para dentro do armário, olhar para os segredos e para os mistérios que tinham naquele armário. E isso conduziu todo, sem eu perceber. Essa imagem é uma grande metáfora do que é a minha carreira como fotógrafo, que é o interesse pelas sombras não no sentido do lado negativo dele, mas também pelo sentido daquilo que não é palpável para nós, daquilo que constitui um certo mistério, que constitui uma certa magia na forma de ser no mundo, né? Então, quando me falaram que aquilo era um fotômetro, o que ele fazia, a explicação técnica daquilo não me tirou nem um pouco a magia do que aquilo acontecia, desse encantamento com um desconhecido, com algo que não era do campo que a ciência explica. Né? A ciência veio, a tecnologia veio para me dizer, olha, este ponteiro esse equipamento tem uma fótula fotossensível que acusa a intensidade de luz num ambiente. Isso pouco me encantou, pouco me interessou. O que me interessou é o que era a magia daquilo. E aí eu fui construindo uma carreira, aos poucos, tendo que trabalhar também, né, como fotógrafo comercial durante um tempo, mas construindo uma carreira onde todo o meu campo de pesquisa é exatamente olhar para dentro desse armário, olhar para dentro desse mistério, olhar para dentro dessas sombras, olhar para dentro desse universo que a gente não tem a racionalidade explicando cientificamente o que acontece. Né? Ou seja, eu estou falando de um lado da vida que é o lado da sensibilidade, que é o lado da poesia, né? E a poesia não lidada como uma maneira pejorativa e marginal na sociedade, mas a poesia como o que nos faz humanos, o que nos distingue da máquina. Né? O que nos distingue da máquina não é a nossa capacidade de inteligência, e as máquinas estão aí para dizer que elas já estão nos superando nisso. Sim. O que nos distingue da máquina é a nossa capacidade de se sensibilizar com o universo, de se sensibilizar com a vida, de se sensibilizar com aquilo que é fundamental para a nossa existência, que é a pulsão de vida, que é quem nós somos nesse universo. E isso a ciência não traz pra gente. E nunca vai trazer, na minha opinião. Né? Então, é nesse lugar que eu gosto de trabalhar, é nesse lugar que eu me interesso em trabalhar, e é esse lugar que eu também procuro, como professor, ajudar as pessoas a se desenvolverem. Né? Então, eu sempre falo que ser artista é uma função social. Você tem que cumprir regras de uma inserção social. Você tem que trabalhar na visibilidade, você tem que trabalhar no mercado, você tem que atender às demandas de mercado. Ser autor é muito mais amplo do que isso, porque ser autor é uma investigação de quem você é no mundo e do que é o mundo, e dessa intersecção entre essas duas coisas. Ou seja, é uma investigação sobre a nossa existência. Né? E isso não tem nada a ver com o mercado, isso não tem nada a ver com função social. Sim. A gente faz porque a gente precisa. Né? Às vezes, algumas coisas que a gente faz
tem inserção social, tem, nesse sentido de construção de um espaço no mercado, mas não necessariamente. Então, eu acho que para mim, com o tempo, eu fui descobrindo cada vez mais que o que me interessa mesmo é a autoria, é essa descoberta de si e a descoberta do mundo e entendimento de quem é a gente no mundo. E isso é muito mais amplo para mim, muito mais sofisticado, muito mais complexo do que simplesmente fazer um trabalho, se inserir, vender, esse processo todo. Qual o significado, assim, para você das emoções dentro de um trabalho fotográfico, né? Ou de um trabalho de arte em geral, né? Não sei. A arte que você trabalha é a fotografia, né? Mas eu vou dizer para você que eu me interesso pela imagem. Né? A fotografia, ela é uma ferramenta dentro dessa construção de imagens. Né? Eu acho que o que me interessa dentro desse universo de imagens é exatamente a descoberta daquelas imagens, quer seja individualmente, ou quer seja num conjunto, quer seja dentro de uma instalação, dentro de uma exposição, ou dentro de um livro, que é o lugar onde eu me conecto mais, ou seja, é contar histórias. Eu conto histórias com imagens. É que a imagem, ela é, principalmente a imagem fotográfica, assim como o desenho, isso a gente falou um pouco nos diários, né? A imagem, ela é fruto do nosso inconsciente. Mesmo a gente sabendo disso ou não. Sim. Mas ela é fruto do nosso inconsciente. Porque ela não passa pela censura da razão. Né? Então, quando a gente aprende a falar e depois aprende a escrever, o nosso processo de educação com essa ferramenta, ele é um processo censor. Né? Eu tenho um filho e eu vivo falando isso para ele. Você não pode falar isso, você não pode usar essa palavra, você não pode xingar alguém, você não pode... Né? A gente vai educando, e sendo educado, alguns melhor, outros pior, mas a gente vai educando para aprender a, antes de se manifestar pela palavra, organizar o que você quer. Né? Organizar o seu pensamento. Né? E aí, esse processo, ele passa por uma censura da razão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? É um exemplo que eu dou até quando a gente conversava um pouco sobre o curso de diários, né? Você pega uma criança que está cheia de questões e coloca ela para fazer terapia, com uma boa terapeuta, o que essa terapeuta vai fazer? Vai ouvir essa criança, mas vai ver o que ela desenha. E nesse encontro do que ela fala com o que ela desenha, ela entende quais são as questões dessa criança. Né? Sempre através de um processo lúdico, quer seja desenho, brincadeiras e tudo, ela vai decodificando aquilo que a fala não acusa. Claro que muitas vezes a gente fala e a gente se denuncia nas falas mesmo sem perceber, claro. Claro. Mas é na imagem que a coisa vem. Né? É na imagem que a potência do inconsciente aparece muito mais do que numa organização de texto. Então, quando eu me toco, quando eu me sensibilizo pela imagem que alguém fez, uma imagem ou um conjunto de imagens, eu estou sempre olhando para aquilo e tentando entender o que tem do mundo naquela imagem, o que tem daquela pessoa e o que tem de mim naquela imagem. Por que eu me toquei com aquilo? Por eu ter me tocado com aquilo, por eu ter e esse tocar não significa de eu ficar, ai, que coisa maravilhosa. Não, às vezes você passa a odiar uma imagem. Mas você odeia aquela imagem porque muito provavelmente ela representa alguma coisa dentro de você, né? Dentro da nossa essência, da nossa alma. Né? E esse processo é um processo que fala muito de quem a gente é. Né? Então, é nesse campo desse universo, desse oceano do inconsciente, em que eu acho que a imagem me fascina e a imagem me toca, me comove, às vezes para o bem, às vezes para o mal, mas é onde eu sinto
uma conexão com o mundo de uma maneira que extrapola a minha racionalidade, extrapola a tecnologia, extrapola a ciência, né? Então, no fundo, a fotografia para mim ela é uma ferramenta de encontro com esse universo. Pouco me importa se é uma fotografia feita com celular, se é uma fotografia feita com uma câmera XYZ, esse tipo de coisa não me interessa. A tecnologia que está por trás disso tudo não me interessa muito. Eu acho importante, porque sem a gente dominar essa tecnologia, você não consegue chegar em lugar nenhum. Mas não é ela que me fascina. O que me fascina é a magia do armário, é o segredo que estava lá dentro que eu tento encontrar. Então, quando eu olho o seu trabalho, que nem você mostrou o seu diário, o que me toca é uma essência da Lala que não tem nada a ver com a psiquiatra, com a Lala científica, que é muito importante, mas não é dela que eu estou querendo ver. Eu estou querendo ver a essência da fragilidade, da emoção, do que está lá guardado nesse recôndito aí desse campo do inconsciente dela que vem à tona. Né? Então todo o meu processo como autor e todo o meu processo como professor é sempre tentar encontrar e ajudar as pessoas a encontrarem essa conexão, essas coisas que vêm à tona e que a gente não domina e não controla, né? Mas que estão lá. Esse processo do diário é um curso, na verdade, ele é um curso de pouco tempo, mas que a gente trabalha intensamente um processo de autoconhecimento, mas o teu processo de criação me parece um grande diário, né? Não sei se você vê dessa maneira, mas vamos dizer, a tua bibliografia toda, né? Teu trabalho todo até hoje, me parece uma história ao longo do tempo sendo contada a teu respeito, né? Voltando àquela imagem. O meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 3 anos. Foi uma separação hiperviolenta. Estou falando de 1969, auge da ditadura. Era inaceitável para uma família de classe média, burguesa, ter uma separação. E houveram violências terríveis. As minhas irmãs foram sequestradas para forçar o meu pai a voltar para casa. O meu pai foi perseguido. Aconteceram coisas horrorosas, sem a mínima consciência pela minha mãe, mas por uma manipulação familiar. Eu cresci com a minha mãe. Toda a fotografia veio através da minha mãe. A minha mãe gostava, minha mãe fotografava. Mas eu cresci buscando meu pai. Eu cresci buscando um encontro com meu pai. E como nós éramos muito parecidos, de personalidade, de temperamento, o meu encontro, enquanto meu pai esteve vivo, eu tinha muito mais afinidade com meu pai do que minha mãe. No entanto, o meu pai era um cientista, um gênio, o maior expert no mundo na área dele, um cara hiperlimitado emocionalmente, porque ele era um gênio. Ele foi considerado o cara mais importante na área dele no mundo. Então eu cresci tendo esse paralelo, mas buscando sempre esse encontro com ele. Então eu escolhi engenharia de software por causa dele. Mas a humanidade mesmo, a sensibilidade mesmo, foi minha mãe que ofereceu. Então, desde que eu comecei na fotografia, o universo feminino, quer seja ele aquele que eu retratava, ou o meu próprio universo feminino, né, o meu lado feminino, o meu lado interno feminino, foi sempre meu campo de busca. Então, o meu primeiro trabalho, muito incipiente ainda, foi sobre atrizes atuando no teatro, que para mim tem uma representação super importante, porque além de serem atrizes, é um entendimento que eu tenho, né? A fotografia para mim é um grande teatro, é uma grande encenação, é uma grande ficção. Né? Depois eu fui atrás de entender a força das mulheres que trabalhavam no campo, que estavam vinculadas ao fazer do campo, ou a questão do lado místico desse universo do Brasil profundo, das religiosidades. Depois, dentro disso, eu descobri uma comunidade, né, uma comunidade do interior de Minas Gerais, que não tinham essa estrutura de quilombola, mas eram todos descendentes de escravos. E eu mergulhei na casa dessas mulheres, eu mergulhei na intimidade delas,
para fotografá-las. Isso me levou a fazer o trabalho Íntima Luz, que teve um trabalho na Pinacoteca. Depois me deu a bolsa para eu ir para a Europa, para fazer um trabalho semelhante em Portugal. Eu voltei, era esse universo. Depois eu tive alguns trabalhos que estão mais relacionados à paisagem urbana. Essa paisagem urbana tem a ver com o lado mais agressivo do ser humano, que é o lado mais da confrontação, que é o lado mais masculino. E isso tinha a ver com a morte do meu pai, então eu fiz trabalhos focados nisso. E depois eu fiz um livro, Internal Affair, que era o final do meu relacionamento com a minha primeira companheira, a Flávia. Depois eu fiz o Abrigo, que é o encontro com a Helena e com a construção de uma família e com a possibilidade de ter uma relação de acolhimento, que eu não tive isso na minha primeira relação com a Flávia. E agora eu fiz o Fogueira Doce, que é esse sim, talvez o trabalho mais estruturado nesse sentido, dessa questão, porque quando eu comecei a fazer o Fogueira Doce, né, que é a continuidade do Abrigo, que é já a existência do meu filho, eu percebi que eu estava vivendo um momento de muita solidão. Porque quando nasce um primeiro filho de uma família, morre um homem para nascer um homem pai. E morre uma mulher para nascer uma mulher mãe. Então aquela mulher com que você se apaixona, ela morreu. E eu morri para ela. E nascem novos seres com novas questões, novos desafios. Então tem um momento no início de um relacionamento onde tem uma criança que precisa ter um reencontro intermediado por um novo ser, né? Então toda essa questão do feminino, toda essa questão dessa pulsão de vida, desse universo inconsciente, é óbvio que aí você se confronta com os modelos que você viveu. Né? Então, quem você eu como pai? Será que eu vou repetir, ser igual, fazer as coisas que o meu pai fazia? Eu vou tratar, eu vou enxergar a mulher que está do meu lado da mesma maneira como a minha mãe foi enxergada? Os abandonos que a minha mãe viveu, como é que isso repercute dentro de mim, na minha relação com a minha companheira? Né? Então, todo esse universo, ele é a matéria do Fogueira Doce. Né? E chama Fogueira Doce por duas razões. A primeira é porque é uma fogueira mesmo, viver tudo isso, mas ela é doce porque ela está cercada do amor, ela está cercada de amor e de busca de encontrar a paz e uma conciliação dentro desse lugar. E porque eu, quando comecei a editar esse trabalho, eu comecei a ouvir a música do Mateus Aleluia, chamada Fogueira Doce. E eu me emocionei profundamente, porque essa música ela trata da relação de amor que o Mateus teve com Luanda, na Angola, quando ele foi morar lá. E para mim, me tocava exatamente nisso. Pô, eu sou profundamente apaixonado pela Helena, eu era e sou profundamente apaixonado por ela, e eu me via solitário amando aquilo tudo, mas entendendo que aquilo tudo tinha uma questão que era a construção dessa nova experiência, né? De vida, que é ter um filho. Então eu passei o ano inteiro que eu editei esse trabalho, eu passava ouvindo essa música diariamente e editando esse material diariamente com essa música. Então, o feminino, ele é a minha grande questão. Sim. De vida como autor. Claro, eu tenho trabalhos, eu já fiz trabalhos na França, trabalhos na Itália, agora vou fazer um trabalho no Japão, que são trabalhos que eu chamo mais de trabalhos horizontais, mas nesses trabalhos, normalmente eu procuro fazê-los em momentos onde eu encontro o vazio e a solidão. Né? Então eu vou para essas regiões quando essas regiões estão muito frias, porque aí não tem vida pulsando demais. E isso tem tudo a ver com a solidão que eu vivi a minha vida inteira como filho. Né? E a solidão que eu vi na minha mãe.
Então, de novo, de alguma maneira, é a relação com o feminino que me toca. E eu demorei muito para entender isso. Entendeu? Eu demorei muito para entender. Quando eu falava, mas o que o trabalho da França, o que o trabalho que eu fui fazer na Itália tem a ver? Tem a ver com isso, porque é um encontro com uma experiência emocional minha, dessa solidão e desse vazio e desse silêncio. Um silêncio que tinha na minha casa em tratar das questões que a gente vivia. Sim. Entendeu? Então, esse universo feminino que eu vivi dentro da minha casa, era minha mãe, minhas duas irmãs mais velhas e eu, o único menino, o único homem da família, que eu vivia, os conflitos que elas viviam, as dores que elas viviam, marcaram muito a minha essência como ser. Então eu olho para o mundo através desse viés. Então o meu feminino, ele é ferido por essas coisas todas. E aí eu manifesto isso o tempo inteiro no meu trabalho, né? Então agora, por exemplo, né, minha mãe morreu no final de janeiro, faleceu no final de janeiro, e eu tenho certeza que isso vai... Porque é um final de vida, é um final de ciclo, né? Eu agora passei por uma nova morte, né? Porque eu, como ser humano integrado no mundo, até o dia 31 de janeiro era uma coisa. A partir de 38 de janeiro é uma outra coisa, porque já não existe mais a minha mãe. Então já não existe uma série de questões em que a minha mãe inserida dentro da minha vida me traziam. Né? Agora o que tem é uma lembrança de tudo isso, e eu tenho certeza que tudo isso vai repercutir de alguma maneira. Então eu estou agora, por exemplo, eu inclusive estou encerrando esse final de semana a captação de imagens que eu fiz durante o processo de desmonte do apartamento dela. Eu estou selecionando algumas fotografias dela, de álbuns dela e tudo, e fiz essas fotografias, e agora eu quero fazer um trabalho, que é um trabalho que eu não acho que vai ser um trabalho que eu vou publicar e colocar no mundo, mas é um trabalho que eu quero fazer para mim e para minhas duas irmãs. Né? Então é isso, assim, o tempo inteiro eu estou mergulhado nesse mundo, entendendo, e graças à minha mãe eu tive toda essa oportunidade, entendeu? Quer dizer assim, ela silenciosamente, ela com a delicadeza dela, com as limitações dela, mas com as delicadezas dela, me abriu um portal para o mundo impressionante, né? Que é o portal das imagens, né? E como, eu fiquei pensando muito quando você falou no feminino, como para você um homem cis e pai, numa sociedade cada vez conservadora e retrógrada, em que o homem tem que diminuir cada vez mais a expressão emocional e feminina, né? Como você consegue se inserir? Como que isso participa da criação do teu filho ou do seu trabalho? Como que isso interfere, né? Cara, como você se sente, né, em relação a esse momento? Eu acho que a gente vive um momento tão maluco, cara, tão maluco, né? Porque eu acho que a gente está no ápice de um pensamento iluminista, cientificista, fracassado. Né? Claro que tudo isso porque assim, deixa eu tentar voltar um pouco para trás. O ser humano, o ser humano como ser vivo, né? Ele só existe por duas razões na minha cabeça. Uma, porque ele se juntou e vivia em sociedade. E outra, porque ele desenvolveu tecnologias, ferramentas de sobrevivência. Né? Desde que ele controlou o fogo, que ele fez uma lança com uma pedra, que ele fez um machado, são ferramentas para tentar sobreviver. Só que eu acho que até um certo momento da nossa história, essas ferramentas também sempre propiciaram, elas sempre teve uma certa ambiguidade, né? Porque a ferramenta sempre serviu para sobreviver e sempre serviu para destruir. Só que a gente foi cada vez potencializando mais essas ferramentas e cada vez mais essa ferramenta foi potencializando a capacidade de criação, mas também de destruição. Então você é psiquiatra, olha o que a tecnologia fez
para salvar o homem, o ser humano. Né? Mas ao mesmo tempo essa porra toda, desculpa a palavra, essa porcaria toda destrói a gente. Né? E eu acho que a gente chegou no limite, porque a gente foi cada vez mais afundando, enterrando a nossa sensibilidade, a nossa emoção, a nossa sensibilidade e a nossa capacidade de viver em sociedade. Então esse modelo ele está falido, totalmente falido. E como toda estrutura falida, ela luta para sobreviver. E muitas vezes essa luta vem pela destruição. Então eu acho que a gente está no ápice desse momento. Quando eu falo ápice, não é hoje, aqui e agora. Eu acho que é uma questão geracional. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas eu acho que a gente já vem desde da década de 70 para a década de 80, com o pensamento liberal, caminhando a passos largos para esse processo que a gente está vivendo hoje, de destruição. Destruição não só da humanidade, uma destruição daquilo que a gente entende como natureza. Porque a natureza, a única coisa que o homem vai fazer, que o ser humano vai fazer, é destruir a si próprio. O resto vai continuar. De um jeito diferente, mas vai continuar. Então essa ilusão de que nós somos onipresentes e onipotentes está destruindo a gente. E cada vez mais o homem buscando competir com a máquina, né? Então a gente entra num esquema de sobrevivência, de loucura, querendo sobreviver a um processo que é de competição com aquilo que é imaterial, que é inorgânico, que são as tecnologias e as máquinas. Abandonando a nossa sensibilidade, abandonando o que nós temos de mais potente, abandonando o que nos diferencia, que é viver em comunidade e trabalhar com o nosso sensível em conexão com essa comunidade, mas também com o universo. Né? Entender a sensibilidade do universo. Né? Então eu acho que esses movimentos reacionários, sexistas, machistas, misoginia, todas essas coisas que a gente vive, que estão no ápice, que estão aí, né? Uma extrema-direita xenófoba, que estão aí ganhando espaço no mundo inteiro, elas são, para mim, o desespero desse modelo. De um modelo que está falido e que vai acabar. Ele vai acabar, porque se ele não acabar, ele acaba com a gente. Né? Então, eu acho que está muito difícil viver nesse lugar. Né? Está muito desafiador viver nisso. Mas como pai, e convivendo não só com meu filho, mas com todas as crianças amigas dele, cabe a nós lutarmos com isso, com as ferramentas que a gente tem. Né? Então eu encaro a paternidade e eu encaro a minha profissão como professor como um campo de resistência para isso tudo. Então eu procuro ensinar o meu filho e tento trabalhar com as pessoas com quem que estudam comigo a enxergarem o mundo através dessa experiência sensível, dessa experiência onde pouco importa qual é a sua cultura, pouco importa qual é a sua raça, se é que existe raça, né? Porque a raça já é um conceito totalmente torto. Sim. Né? Quer dizer assim, raça humana, raça... Que porra é essa, cara? Somos todos seres humanos, nós vemos tudo no mesmo lugar, entendeu? Assim, então nós somos todos iguais. Né? Eu tive uma experiência um dia para falar um pouco disso que foi muito interessante. Eu tenho uma grande amiga minha, que era uma massagista ayurvédica maravilhosa, e ela tem uma pulseira de caveiras, linda, feitas de osso. E ela contando para mim que um dia uma moça chegou para, ai, que pulseira linda, que não sei o que, eu quero uma pulseira igual a essa, e não sei o que, parará. E aí ela chegou para ela e falou assim, olha, faz o seguinte, se você conseguir me dizer quem é negro, quem é oriental, quem é branco, quem é indígena aqui nessas caveiras, eu te dou a pulseira. Nós somos todos iguais. Nós somos culturalmente diferentes, diversos, e que bom que nós somos. Mas de resto nós somos todos iguais. Então é isso que eu tento passar para o meu filho.
que ele tenha um olhar para o ser humano e não pela cultura desse ser humano, Sim. pelos códigos culturais desse ser humano. Né? Então, por exemplo, agora nós estamos fazendo um processo de transição de escola, ele está saindo do ensino infantil, vai para o fundamental. A escola que nós estamos escolhendo é uma escola profundamente engajada com essa visão. Ah, que bom. Entendeu? Uma visão dessa diversidade de existências sociais, culturais que a gente vive e que todas têm o seu valor, todas têm a sua importância e que tem que ter respeito por tudo isso e aprender com todo mundo. Então, é difícil. É difícil fazer isso dentro da aula? É difícil. Eu tenho, por exemplo, só para completar, um grupo que acabou de passar por um problema muito sério como esse, que tinha um rapaz dentro do grupo, que era um rapaz, um ser humano um ser humano bom na sua essência, mas um cara que tem uma visão pragmática da vida, uma visão bastante liberal, de direita, né? E o grupo não conseguia lidar com as opiniões dele. E aí chegou um momento de conflito que o grupo se negou a continuar trabalhando. E a minha grande briga com o grupo foi assim, gente, vocês querem ficar dentro de uma bolha? Assim, a gente tem que aceitar a diversidade. Se a pessoa trabalha com os seus pensamentos e com a sua cultura, com respeito em relação a cada um de nós, a diversidade é essencial. E não adianta a gente falar de diversidade da boca para fora. É dentro do próprio núcleo de comunidade que você vive. Então, o cara é respeitoso com vocês. Ele tem uma opinião diferente. Vocês podem até se irritar com a opinião deles, mas o direito a ele ter essa opinião e a gente respeitar e conviver com essa diversidade é fundamental. Eu fui voto vencido, entendeu? O cara não pôde mais ficar dentro desse grupo, mas eu peguei e falei, não, mas eu vou continuar trabalhando com ele e eu dou aula individual para ele, porque para mim é isso, sabe, Lala? Não adianta a gente ter um discurso, levantar bandeiras, e se no momento que você levanta a bandeira, essa bandeira discrimina alguém, discrimina algum extrato social e cultural. Levantou uma bandeira excluindo o outro, para mim está totalmente inválido. Claro. Não pode. Porque nós não podemos, porque senão a gente fica que nem um pêndulo, a gente vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí daqui a pouco a gente volta de novo para o outro lado. Aí depois a gente vai para o outro lado. E a gente fica nisso. E aí, isso é o que mais interessa, é essa estrutura política, social que está inserida aí. É que a gente fique se debatendo entre nós enquanto eles vão surfando e monitorando e controlando e fazendo o que querem. Então, falando especificamente do Brasil, mas falando do mundo inteiro, enquanto a gente não entender que nós somos diversos culturalmente, o país mais diverso culturalmente que eu acho que existe no planeta, e a riqueza nossa está aí. Se a gente não trabalhar em comunhão e aproveitar todas as potencialidades de cada uma dessas culturas, nós não vamos para lugar nenhum. Entendeu? Nós não vamos. Né? Então, para mim, ser pai, ser professor está aí. Eu não posso sucumbir ao que o jogo faz. Eu tenho que trabalhar. O meu pai falava uma coisa para mim, claro, era um puta de um maluco, meu pai, né? Mas ele falava assim, eu falava, mas pai do céu, por que você... Meu pai teve 6 filhos com 2 mulheres e ele não teve mais filhos, porque a segunda mulher dele não podia ter. Ele falou, mas pai, 6, cara, é uma loucura o que a gente vive, cara. Eu falei assim, Marcelo, eu acredito no ser humano que eu sou. Eu preciso popular o mundo com gente igual a mim, para fazer o mundo ser melhor. Totalmente maluco o pensamento dele, né? E claro, ele conseguia até sustentar todo mundo, mas em essência é isso, sabe? Se a gente não acreditar que a gente pode fazer algo pelo mundo, para mudar o mundo, se a gente sucumbe dizendo, ah não, mas o meu trabalho não... A gente vai ser esmagado. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que lutar. É papel nosso lutar. E isso é trabalhar em comunhão com as pessoas que acreditam em comum e promover essa comunhão pacífica. Eu acho que esse é o ponto. Sim. Né? Eu acho que é isso. Sim.
Marcelo, muito obrigada. Imagina, que é Prazer isso. sempre conversar com você, Ah, é uma sempre delícia. engrandecedor. É uma Muito delícia. obrigada por Obrigado compartilhar você. com a gente a tua experiência. Ótimo, espero que tenha contribuído.